Boa noite, Malu. Boa noite, Esdras. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. No domingo anterior, iniciamos a série A Jornada da Vida. É verdade. Temos uma jornada para ser percorrida nessa terra que deve ser aproveitada ao máximo. E Deus tem um plano eterno para nós. Muitas pessoas nos visitaram no primeiro programa. Elas agora terão a oportunidade de participarem de um sorteio de brindes. Temos 3 presentes para dar. Vamos ver quem serão os presenteados? Malu, escolha o número. 6. Número 6. Ruth Damasceno. Ela se encontra hoje? Não está presente? Certo. Deixa eu ver outro número. 18. Qual é o 18 aí? Josenilson Pereira Guedes. Josenilson Pereira Guedes. Levante aqui, amigo. Vem receber seu brinde. Um aceno JA para ele. Diga outro número, Malu. 20. Número 20. Dejane dos Santos. Dejane dos Santos se encontra? Não? Deixa eu ver outro. 7. Jaqueline da Cruz Lopes Lima. Jaqueline se encontra? Não? 13. Outro. 13. Ilane Souza. Ela se encontra? Também não? Deixa eu ver outra aqui, então. Número 15. Maria Aparecida. Olha. Vem receber seu brinde, amiga. Um aceno JA para ela. Diga outro número, Malu. 11. 11. Julie Milena. Ela se encontra? Não? Edna Maria. Também não? Yara Paula. Oi. Tá indo na mesma família. Um aceno JA para ela. Como já dissemos, na semana passada, essa série se propõe a restaurar algumas disciplinas, algumas ferramentas, algumas ideias muito importantes para o crescimento espiritual em nossa jornada da vida. Hoje estamos no segundo domingo de uma série dividida em 8 programas e em cada encontro falaremos sobre uma disciplina espiritual. Hoje falaremos sobre oração e o título do sermão será Consultando o Guia. Precisamos desenvolver essa e outras disciplinas espirituais para tornar nossa jornada nessa terra com sentido, para descobrirmos mais o que Deus quer de nós, para podermos amadurecer. Preciso ainda orientar a igreja em alguns pontos. Diz aí, Malu. Isso mesmo, Esdras. O culto começa sempre às 19 horas e termina às 20h30. Vamos ser pontuais. Os aparelhos eletrônicos, como o celular, devem ser desligados. Se não for possível, pelo menos deixe em modo silencioso. Antes de entrar na igreja, esteja atento ao seu organismo. Beba água, vá ao banheiro, converse com seus amigos. Após entrar na igreja, evite levantar, conversar ou fazer qualquer outra coisa que atrapalhe a adoração do seu amigo e irmão que está perto de você. Se mantenha reverente. Temos um site na internet, www.adventistapetrolina.com.br, onde disponibilizamos informações sobre demais programas e projetos da igreja. Acesse e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cultos. Participem de toda adoração, louvem, orem e estudem a Bíblia conosco. Adorem a Deus nesse lugar. Muito bem. A oração é o simples ato de conversar com Deus, o Criador do universo. Pode ser em voz alta ou em pensamento, em momentos especiais ou comuns, durante as atividades diárias ou antes de dormir. Como filhos de Deus, temos o privilégio de usufruir da conexão direta com o Pai.
Nessa ligação não há mensagem de correio de voz, nem chamada em espera. Todos prontos para essa jornada? Vamos começar com oração? Você pode se ajoelhar na presença de Deus? Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, que o Senhor vem estar abençoando essa noite e que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui presente. E desde já te pedimos uma bênção especial sobre essa programação, por essa série de domingos especiais. Que à medida que essa série for sendo executada, que possamos aprender mais sobre Ti. E que hoje possamos aprender melhor sobre o poder da oração. É o que pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Teu querer em mim, mas sou pecador, sei que distante estou. Quem me livrará desse corpo vil? Pois o mal que me enfraquece eu fiz. Olhe para mim, vejo quanto mal eu sou. Me sinto com horror, sei que perdido vou. Então venho aqui te pedir, Senhor, meu Deus e Pai, meu Pai de amor, Pai de amor, me aceita como eu sou. Sua graça pode me limpar, renovando todo meu coração. Então, um novo ser serei. Meu Deus e Pai de amor, meu Deus e Pai de amor, meu Deus e Pai de amor, eu sou. Sua graça pode me limpar, renovando todo meu coração. Então, um novo ser serei. Meu Senhor. A graça de Cristo pode nos limpar e aí nos trazer salvação, nos trazer paz. A leitura da Bíblia nos proporciona isso, a paz.
E a oração nos proporciona isso. O chamado de Cristo é que possamos ter esses encontros com Ele, através da leitura da Bíblia e através da oração. E esse é o chamado para você esta noite. Quer ter paz? Se achegue a Cristo. Como está você? Como a vida vai? Seja sincero, ao menos diga pra si. Olhe bem dentro, ali dentro do peito há algo ruim, sem se explicar. Pergunte ao seu coração onde a alegria está, e ele talvez dirá que está ali. Finge que é feliz, vive escondendo a dor, vive e não tem amor, já não aguenta mais. Deixa a paz ser parte de você e creia que Jesus o fará reviver. Você pode até achar que eu não falo com você, que essa canção foi feita pra outro alguém, mas não resista mais, é a você que o Pai ama demais, quer restaurar. Então passe a permitir que o Eterno esteja assim, bem perto de você, perfeita união. Venha Jesus e não resista, por favor. Esse é o momento, sim. Aceite o seu amor. Deixa a paz ser parte de você e creia que Jesus o fará reviver. Ele quer aliviar você. Ouça a voz, aceite o chamar. Deixa a paz ser parte de você e creia que Jesus o fará reviver. Aliviar você. Ouça a voz, aceite o chamar de Deus.
Brendo, ultimamente, sabe, eu tenho me sentido tão, sabe como é, né? Tão, isso mesmo. Sabe, eu estava pensando outro dia, Deus é o mesmo de antigamente, é o de hoje e é o de sempre, sabe? Ele não muda e eu fico pensando, o mesmo Deus de Moisés é o meu Deus hoje. E eu fico pensando, realmente, por que que eu não consigo ouvi-lo? Desculpa. Da próxima vez eu falo mais alto. Quê? Eu não falei nada, né? Mas da próxima vez eu falo mais alto Não. para que você me escute. Não, Brenda, eu estava falando com relação a Deus. Ah. Você está pelo menos me ouvindo? Lógico. Oxe, aqui, ó. Sério? Total sintonia. Conexão total aqui, ó. Aham. Escutando tudo. Tá, então me ajuda no seguinte, me ajuda a entender qual é o problema. Por que que eu não consigo ouvir Deus? Não, mas você consegue ouvir Deus assim como antigamente. Pela Bíblia, né? A Bíblia não é assim? Não é pra isso? Eu sei que a gente tem a Bíblia é incrível, uhul. Só que é o seguinte, às vezes eu sinto falta de algo mais profundo e pessoal, sabe? Eu não sei não, mas nunca ouvi isso, mas eu posso procurar. Pesquisar aqui. Pesquisar? Sim. Brendo, não tem como pesquisar isso, não faz sentido. Shhh. Não me distraia, por favor. Quê? Não me distraia, por favor. É porque eu não consigo digitar com você falando. Olha, cupons da McDonald's. Isso faz todo sentido. Pois é. Hoje é domingo, a gente já sai daqui e já emenda, olha. Não, Brendo, isso que você falou de distração faz todo sentido. Eu falei? Falou. Sabe, talvez esse seja o problema. Talvez a gente esteja tão distraído que a gente não consegue parar para ouvir Deus. Mas não dá pra parar, porque assim, a gente tem que continuar a viver. Porque a vida foi feita para viver, a gente não dá pra parar. Brendo, mas assim, eu sei que a gente tem que continuar vivendo, mas eu tô falando assim, eu quero dizer, dar um tempo para Deus falar com a gente. Tempo? Mas é o seguinte, eu não tenho tempo, não hoje, acho que sábado. Sábado é um dia bom, Brendo, porque ó, culto... Não. Vamos fazer isso agora. Vamos parar o que a gente tá fazendo e deixar Deus falar. Tá certo. Deixar Deus falar. Tá bom. Brendo, o que é que você está fazendo? Eu estou esperando Deus falar. Não, você está jogando no celular. Não, eu estou fazendo as duas coisas, é mais divertido. Brendo, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, magnífico, parabéns. Vamos fazer o seguinte, vamos realmente parar. Senta aqui, senta. A gente vai parar o que a gente está fazendo e vai deixar Deus falar com a gente. Você consegue? Tá, deixar Deus falar com a gente, né? Sim. Brendo,
Qual é o seu problema? Não, Sara, não está dando certo isso não, já está demorando demais, isso não está funcionando não. Quer saber? Tá certo? Se você não consegue levar isso a sério, eu vou fazer isso em outro lugar. Levar isso a sério é esperar Deus falar comigo, mas você mesmo disse que Ele não fala mais com a gente. Ele não fala mais com a gente? Ou a gente que está distraído demais para ouvi-lo? Boa noite, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus. Antes de a gente começar aqui, deixa eu dar um aviso aqui aos irmãos e aos amigos aqui que nos visitam. Próximo sábado vai haver um encontro aqui diferente, né? Vai ter um culto aqui diferente na igreja. A gente geralmente tem 2 cultos, um começando às 8 horas, mas no próximo sábado não será assim, porque teremos uma transmissão via satélite. A Igreja Adventista tem um canal e um meio de comunicação, e quando quer fazer um grande congresso com lugares, com cidades diferentes, usa esse sistema de satélite para fazer. Então vai ter uma programação em Recife, que será transmitida para a gente aqui. Lá vai estar o presidente mundial da igreja, né, e a programação toda pela manhã, das 9 horas em diante, a gente vai acompanhar. A transmissão começa às 9h30 e o culto aqui começa às 9 horas, ok? Com batismo. Então, faça planos para estar aqui. Foi dito que todos que participam de pequenos grupos e têm a camisa dos pequenos grupos, que venha vestido, tá bom? Para a gente juntos participarmos dessa programação. Aqueles que estiveram aqui a semana passada sabem que a gente está iniciando
uma série de domingos especiais, intitulada aí A Jornada da Vida, com o intuito de a cada domingo a gente estudar, aprender, recapitular uma disciplina espiritual da vida para crescermos espiritualmente. O que Deus deseja de nós? Que a gente amadureça espiritualmente. E a gente, a cada domingo, semana passada, a gente falou sobre a Bíblia, a importância que a Bíblia tem e deve ter na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre a oração. Tá bom? Então, tem muitos versos bíblicos. A gente, infelizmente, não vamos poder ler todos, passar todos aqui. Por isso é importante que você, que nos visita, a gente até entrega um folheto aí para acompanhar uma parte do estudo. Mas é importante que você que nos visita, até você que é irmão da igreja também, quiser se aprofundar mais no assunto, né? Procura a gente ali na recepção, que a gente tem outros momentos de estudo da Bíblia, no sábado pela manhã e em outros momentos também pessoais, em casa. A gente pode estudar a Bíblia também, esses e outros assuntos. Todos aqueles que vieram no domingo passado, vocês viram aqui que os jovens que vieram mais cedo aqui fizeram um sorteio, né, com aqueles que vieram a semana passada. Então, vocês que estão vindo hoje, próxima semana, estejam aqui, senão, se sair seu nome no sorteio e você não estiver, não vai ganhar o presente. O intuito não é só sortear presentes aqui, brindes, mas sim de orarmos por vocês. Quando a gente pega o nome de vocês aí, e a gente ora e quer manter uma interlocução, manter um nível maior de amizade entre vocês que nos visitam. E mostrar o que a igreja tem a oferecer. O que é que a igreja, dos programas que a igreja tem feito. Então é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus, mas a igreja tem outros inúmeros programas que acontecem e vão acontecer que vocês podem participar também. Muito bem, o assunto de hoje, o tema de hoje é consultando o guia. Consultando o guia. E vamos falar sobre oração. Vocês acham que a oração é importante na vida do cristão? Sim, né? É muito importante na vida do cristão. Tem um texto de Davi. Esse texto de Davi é interessante. Está lá no Salmo 42. Veja o que diz esse texto aí. Leiam comigo. Eu acho que os slides essa semana vão estar melhores, tá bom? Olha o que diz o texto, o Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Essa é um clamor de Davi, da necessidade que ele tinha de estar na presença de Deus. E ele faz uma comparação, né, com um animal que sente sede, vai ao rio, vai ao córrego buscar água, ele tem sede. Da mesma forma que o animal vai sedento, ele também vai sedento buscar Deus. E fica pensando, só pensa, quando eu poderei estar novamente na presença de Deus? Ok, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, adorado sejas entre nós aqui nessa noite, que o nosso silêncio, a nossa atenção, a nossa reverência, nossa atitude de contrição na Tua casa aqui de oração seja reflexo da adoração que queremos dar ao Senhor. E mais que ouvirmos, possamos entender e aplicar na nossa vida os ensinamentos dessa noite. Em nome de Jesus, pedimos que fale por Teu Espírito. Amém. Amém. Muito bem. Antes de continuar aqui, eu esqueci, era para ter dito no início, nós temos um verso da Bíblia, que é o verso áureo do programa, ok? Filipenses 1,6. E Filipenses 1,6 é o texto que a gente tem que decorar, tá bom? É o texto que a gente tem que aprender a partir de hoje até o final. Se você não aprender nada na jornada da vida, no programa de Jornada da Vida, aprenda pelo menos o texto
de Filipenses 1:6. Ok? Aí você pode aprender na versão que você quiser. Eu vou até dizer que nos slides que vão aparecer aqui, às vezes eu coloco uma versão da Bíblia que não seja a sua versão. Da Bíblia Viva, nova versão internacional. Aí depende da aplicação nossa aqui. Mas aprenda. Né? Tem a versão que eu gosto, deixa eu colocar aqui para não... Eu não sei como é que começa a de vocês aí, mas eu estou plenamente certo, ou eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um processo de santificação na vida do ser humano. Quanto tempo demora o processo de santificação? Uma vida inteira. Uma vida inteira. Até que ele venha ou até que você morra. Ok? E o aprendizado nosso aqui a cada domingo, que a gente quer que você aprenda é que as metas que a gente dá aqui é de um dia. As metas para que você possa estabelecer na sua vida são metas diárias. Não é meta muito grande, não, de muito tempo, não. É todo dia. O que você conseguir vencer nesse dia, ótimo. E vai vencendo dia a dia. A semana passada foi sobre a Bíblia, né? A importância da Bíblia, de estudar a Bíblia, de examinar a palavra de Deus. E hoje, sobre a oração. Muito bem, a Bíblia fala de uma história, da história de Maria e Marta. Está lá registrado no livro de Lucas 10. E vocês conhecem a história de Maria e Marta, quando Jesus vai na casa desses 3 irmãos, Lázaro também, né? E Maria fica aos pés de Jesus, não é isso? Ouvindo as palavras de Jesus, e Marta é a mulher do serviço. Vai lá servir, vai lá fazer as coisas, preocupada no bem-estar de todos que estão na casa dela. E chega no momento que Marta vai reclamar até com o próprio Jesus. Jesus, pede para Maria me acompanhar, porque eu estou fazendo o serviço sozinha, né? E aí o que é que Jesus diz a Marta? Jesus diz assim a Marta, ó. Marta, Marta, verso 41, se vocês abrirem eu vou ler aqui, né? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus quis dizer, se Jesus fosse dizer às Martas atuais de hoje, que somos todos nós, a maioria esmagadora de nós somos Martas, que nos importamos ou gastamos mais tempo com o serviço do mestre e não com o mestre do serviço. O que Jesus está querendo dizer a mim e a você é: para um pouco, Maurício. Para um pouco, Marta. Desliga o fogo e vem para perto de mim. Vem para onde está Maria, vem me escutar. Nos tempos atuais, larga a vassoura. Vem ficar mais perto de mim. Desliga o celular. Isso não é hora de ver celular. Vem conversar comigo. Vem estar na minha presença. Sai da frente da televisão. Para de pensar nos seus planos para o futuro, nas viagens. E vem passar mais tempo comigo. Vem conversar comigo. Para de pensar nas metas que você tem para alcançar. E vem ficar mais perto de mim. Escolhe primeiro a mim, o meu reino. E essas coisas vos serão acrescentadas. A oração, queridos, é uma das disciplinas mais rejeitadas. Porque ela é mais difícil de ser identificada a sua debilidade por uma outra pessoa. Você olhar para alguém e identificar se ela é ou não uma pessoa de oração ou de meditação na presença de Deus, é mais difícil. Mas ela é negligenciada dentro, não só fora da igreja, quem não é membro, mas dentro da igreja, que muitas vezes, como eu já disse, se preocupa mais com o serviço do mestre e menos com o próprio mestre. E o desafio é que isso seja o contrário, hoje e sempre, na minha e na sua vida. Alguns aplicam essa frase a Lutero. Dizem que Lutero, quando tinha muita coisa a fazer,
quando estava com a vida bem atarefada, ele dizia assim: eu não posso sair de casa sem antes passar pelo menos 3 horas orando, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Parece estranho, né? Porque quando eu estou com muita coisa para fazer durante o dia, a intenção da minha mente carnal é dizer: gaste menos tempo, porque você tem muita coisa para fazer. E dizem que Lutero era assim. Aí você pode dizer: não, mas Lutero foi há muitos séculos atrás. Não tinha televisão, não tinha a correria do dia a dia, né, que temos hoje. Mas será que é essa a diferença? Como eu disse, o processo de gastar tempo com Deus, de você estabelecer uma comunhão com Deus, de oração, e a gente tem que entender hoje aqui que a oração é muito mais do que palavras, de conversar com Deus. É muito mais do que isso. É passar tempo com Deus. Mas isso não é de um dia para outro que você aprende a passar de 1 minuto com Deus a 1 hora com Deus. Não é de um dia para outro que se aprende isso. É um processo, é dia a dia, você vai aumentando. Eu até me lembrei aqui, não está escrito aqui na folha aqui, mas eu me lembrei da programação que houve aqui na igreja, há semanas atrás, da equipe do Ministério de Mordomia, aqui, com o pastor Charles, e ele pregou a respeito desse assunto. Eu até acredito que essa mensagem já está no site da igreja, então, no YouTube, né? Depois vocês entrem em contato aí com o Ministério de Comunicação, Sonoplastia, eu acredito que as mensagens deles já estão lá. Se você não assistiu, assista. Né? E se você assistiu, assista de novo. Né? São mensagens impactantes sobre esses e outros assuntos que até a gente vai abordar aqui no futuro também. Ok? Então, veja, esse é um processo lento de aprender a meditar em Deus, de orar, aprender a orar. É um processo lento. Ellen White fala no livro Caminho a Cristo, página 93. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Qual é o objetivo da oração? É mudar a mente de Deus? É mudar Deus? Não, é um exercício diário para o ser humano. É uma necessidade sua para com Deus. É uma necessidade sua para com Deus. Ela fala até mais. Ela diz que a oração é a respiração da alma. Né? Assim como o ar é para o pulmão, a oração é para a alma. O que ela quer dizer? O que ela quer falar? No mínimo, sobre a importância de se orar, que é crucial na vida do ser humano. Entre orar e estudar a Bíblia, se você tivesse que escolher, qual você escolheria? A gente viu na semana passada que a Bíblia às vezes faz uma comparação dela com um alimento físico, ficar sem um alimento, comer. Né? E é provável que você coma pelo menos 2, 3 vezes por dia. É o alimento, é a palavra de Deus. Mas aí é a oração é a respiração. Você não pode viver sem ela. Não pode viver sem oração de jeito nenhum. É um exercício de mudança que vai fazer você mudar. E você tem que estar disposto a mudar. Muito bem. Sabendo disso, a gente vai utilizar agora nossos papéis aí. Os nossos visitantes receberam aí um folheto e a gente vai fazer aí um estudo interativo aqui, entre nós aqui, ok? Vamos abrir a Bíblia. Então, se você aí que recebeu o folheto, amigo aí que nos visita, não tem aí uma caneta, não tem alguém que tenha a Bíblia do lado, um lápis, vamos responder essas perguntas aí. Elas são importantíssimas para a gente continuar o assunto aqui. A primeira pergunta aí é: como orar? Ok? Se você não leu aí o texto inicial, não tem problema. Esse papel você leva para casa, tá bom? Não é para entregar de volta esse papel, é para você levar para casa. Você responde e leva para casa, pode ler o texto em casa também. Mas a primeira pergunta é essa aí: como orar? Enquanto vocês acham esse texto aí de Mateus 6, versos 5 a 15, aí a gente vai passar aí rapidamente esse texto, eu vou colocar um outro texto aqui. Porque essa dúvida sobre oração
de como orar, não foi uma dúvida nossa, na verdade é uma dúvida da humanidade em todos os tempos. Vejam que os próprios discípulos fizeram essa pergunta para o Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse é o texto de Lucas. Então os discípulos perguntam, ora, os discípulos não oravam? Oravam, mas não como Jesus orava. Não como ele orava. Era diferente. Os discípulos viraram para Jesus: Jesus, olha, tem alguma coisa errada, a gente não ora como você ora. É diferente a forma como você entra em intimidade com Deus. Ensina essa forma. Ensina como tem que ser. Ensina como passar tempo com o Senhor. E aí Jesus ensina em Mateus 6. O que é que Jesus diz em Mateus 6? Verso 5. Dessa vez eu vou ler daqui, as próximas eu vou pedir para alguém ler, viu? Verso 5 em diante, onde tem a oração do Pai Nosso, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis palavras vãs, repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. E aí vem a oração. Né? Portanto, vós orareis assim. E aí vocês conhecem a oração. E Jesus vai falando sobre a oração. Hoje a gente não tem tempo. A gente teria que ter 1 hora aqui para destacar só ponto a ponto sobre a oração que o Senhor ensinou. Né? Tem muito a se falar aqui. Mas veja, ele dá algumas considerações sobre como orar. Porque os discípulos, ou as pessoas que estavam lá, tinham aprendido sobre oração como os líderes ensinavam. Os líderes da sinagoga. E era de uma forma até arrogante. Né? A forma de orar dos líderes. Era para se mostrar. E oração não é isso. Eu lembro que eu era criança. E eu ouvi alguns irmãos aqui mais velhos, aqui da frente, fazendo oração. E eu ficava olhando, eita, eu quero orar do jeito que o irmão tal ora. É bonito demais. Porque ele usava aquelas palavras lindas, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aquela coisa, beneplácito, não sei o quê. É porque não está aqui no texto, eu devia ter escrito antes para dizer a vocês, mas alguns mais velhos aí vão lembrar, né? Dessas orações bem com pó cheia de palavras, coisa e tudo. São orações válidas? Sim. Mas não são essas as orações que Deus quer que você aprenda e se comunique com Ele. Se esses vocabulários difíceis que são ditos aqui da frente são normais no seu dia a dia, se você é um doutor da lei, se é um advogado e você usa isso, um juiz da área de direito, da área que você usa essas palavras mais difíceis, né? Seja essa a sua comunicação pessoal com Deus, se isso é normal para você. Mas se não é normal para o público, você não deve falar. Entendeu? E principalmente com Deus. Se eu não sou dessa área, se não é do meu vocabulário diário essas palavras difíceis, por que eu vou estar falando com Deus dessa forma? Não é assim que Deus quer. Deus quer a coisa mais informal possível. Fale. Aí você diz, mas a Bíblia não disse aqui que Deus já sabe, antes mesmo de eu falar, mas veja, a oração não é para mudar Ele. Ele já sabe de tudo, é para mudar você. É para exercitar, é um exercício para lhe amadurecer. Ok? Para tornar você mais espiritual. Para que Deus consiga entrar por suas janelas e portas espirituais e fale através do seu espírito. Então, cuidado com as palavras que você usa em público e principalmente com Deus. Deus quer a sua oração sincera. Né? E em outros aspectos aqui a gente vai tratar depois. Então, a primeira pergunta aí, né?
a primeira pergunta que a gente viu. Como orar? Ore da forma mais sincera que você pode, com o seu palavreado, com a sua forma. E use aqui esse modelo que Jesus deixou. Um outro aspecto aqui que a gente deve passar, a sua oração não deve ser uma reza. Reza é uma coisa, oração é outra. Não pode ser palavras repetitivas ou jargões. Isso não funciona com Deus. Pode funcionar com o público, mas com Deus não funciona. E é por isso que precisamos de disciplina. Disciplina. Eu lembro aqui que na semana de mordomia, pastor Charles falou sobre essa disciplina da oração. E muitas vezes a gente se esquece, mas antes de a gente começar a oração, para um pouco. Principalmente se você estiver em casa. Passa uns 5 minutos em silêncio. Tenta se conectar com Deus. Porque assim que como acontece com ele, acontece comigo, deve acontecer com vocês também, que você se ajoelha para orar, ou senta ali, e a mente pipoca de coisas. Você começa a pensar em muitas coisas, você não se conecta com Deus. Já aconteceu isso com você? Claro que já, até numa leitura. Você está lendo um livro, lendo a Bíblia, daqui a pouco você lê um capítulo ou uma parte de um livro. O que foi que eu li mesmo? Porque você estava pensando em outra... A gente tem essa habilidade. Então, tenta. Isso é disciplina. Tem que ir disciplinando, de pouco a pouco. Isso pode demorar 5, 10 minutos, 15 minutos. Por isso você precisa de tempo com Deus. Muito tempo com Deus. Vamos passar aqui para a segunda pergunta. Quando orar? Primeira, como? A segunda, quando? Quando orar? Aí tem o texto de Marcos 1,35 e tem Daniel 6,10, né? Alguém, por favor, abra aí em Marcos 1,35 e outro aí em Daniel 6, verso 10. Aí vamos ver como é que... Um é o exemplo do próprio Cristo, o outro é o exemplo de Daniel. Quando é que eles oravam? Quando é que você deve orar? Minha mãe me ensinou que era... Acordava, dormia, na hora de acordar, na hora de dormir, na hora das refeições. Então vamos ver o que a Bíblia diz aí. Quem é que pode ler aqui? Eu vou levar o microfone, viu? De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Ok. Qual é a resposta aí? No caso de Jesus aí era o quê? Alta madrugada, de manhã bem cedo, antes do sol nascer, né? Outra pessoa lê Daniel aí, por favor. Quem é que tem aqui Daniel? Para ler. Encontraram aí, não? Daniel 6, verso 10. Oi? Olha, não precisa nem de microfone. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Muito bem. Veja, a gente tem, na Bíblia tem diversos versos, ok? A gente vai ler 3 aqui. Talvez você até esteja pensando em outros aí. Segura aí, não vai falar não. Tá bom? A gente pode falar em outra oportunidade. Então, Daniel aí viu que era de costume dele orar. O costume de orar aí 3 vezes ao dia, né? 3 vezes como de costume. Aí é um outro texto do livro de Tiago, que fala, quando orar? Aí são outro aspecto, né? O livro de Tiago fala, está alguém entre vós sofrendo? Aí eu faço a pergunta a vocês aqui. Tem alguém sofrendo aqui? Tem? Tem alguém com problema psicológico? Alguém sem emprego? Alguém doente? Alguém que precisa? Tem aqui? Tem. Então, ore. 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 Isso aí é a administração, é o conselho que o apóstolo aí, a epístola dá, né, a carta de Tiago aí dá para a igreja. Se tem alguém na congregação doente, sofrendo, ore. Está alguém doente? Chame os líderes da igreja, junte a igreja toda, a liderança, para orar. Todos têm que estar em comunhão, em oração, porque a oração da fé trará cura ao doente. Deus quer que oremos. Então não é só uma questão de
de horário para orar, ok? Não é só uma questão de horário, é uma questão da necessidade, orar quando se necessita. É um texto que foi suprimido aí, se há alguém, quando for curado, se alegre, né? Alguém sofrendo e alguém sem sofrer, feliz, cante louvores. Então a igreja tem que estar nessa interação aí, né? Uns com os outros. Esse é o propósito da igreja, esse é o nome, é o que significa igreja, congregação, estarmos juntos na alegria e na dor. Então, orando sempre quando há necessidade. Precisamos orar. Quanto a gente deve orar? Como orar? Quando orar? Quanto a gente deve orar? O que é que diz aí? Esse texto aí de 1 Tessalonicenses, olha, falhou nesse aqui, não foi? Falhei nesse slide, 5,17. O que é que diz aí? Alguém, por favor, voz alta aí. É o quê? Orar sem cessar. O que é que isso quer dizer? Sem parar. Orar sempre, não pare de orar. Opa, quanto orar sempre. Sempre, orando sempre. Olha um outro texto aqui da Bíblia. Não se cansem de orar. Perseverem nisso. Esperem pelas respostas de Deus. E lembrem-se de quê? De agradecer a eles. De agradecer quando elas vierem. Então, sempre orar. Não se cansem de orar. E agradeçam quando a resposta vier. Agradeçam. Pode ser que a resposta não venha no seu agrado, mas agradeça mesmo assim. Ok. Essas são as 3 perguntas que tem aí no seu papel, mas a gente precisa responder uma 4ª pergunta, que não está aí no papel, tá bom? A gente vai responder essa 4ª pergunta, e a pergunta é: por que orar? Por que você tem que orar a Deus? Ele respondeu aqui sobre essa necessidade. É uma disciplina espiritual, é uma escada que você tem que seguir rumo à sua maturidade espiritual. Mas por que orar? E eu vou responder eu vou dar 4 respostas aqui. A primeira resposta é Cristo, porque Cristo orou muito. Se Cristo é o seu exemplo de vida, né, e Ele orou muito, então você tem que orar também. Tá bom? Ele é o seu exemplo. Então, por que você tem que orar? Porque Cristo orou. E por que Ele orou? Porque Ele queria intimidade com Deus. Veja o que é que diz. Mateus 14, 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Era costume de Deus, de Jesus, se conectar com Deus, intimidade com Deus, tempo com Deus. Por causa do seu trabalho, por causa da sua missão. Ele necessitava disso e ele falava sobre essa necessidade. Vocês precisam orar sempre, orar uns pelos outros, orar pelos inimigos, orar pelos que sofrem. Vocês precisam orar para que tenham intimidade. Há um outro texto da Bíblia, Lucas 6, 12. Certo dia, Jesus foi para o monte orar e orou a noite toda. Você já orou a noite toda? Você já passou um dia orando? Já passou uma hora orando? Quando eu falo orando, irmãos, a tendência é a gente pensar que é a conversa, né? Orar, com palavras. Mas não é só com palavras, é meditar, parar um pouco, né? E meditar. Você já passou um tempo? Pois seu mestre já passou muitas horas orando. E você precisa aprender a fazer isso também. Em meio à dificuldade, em meio ao pouco tempo que você tem, mas lembre-se, são as mesmas 24 horas. Nunca deixou de ser as mesmas 24 horas. É apenas nossas prioridades. Quais são? O que é aquilo que é mais importante para a gente? Segunda razão do porquê que você deve orar. Porque é a única forma de você ter amizade com Deus. Quer ter intimidade com Deus? Ore. Ore. Não tem outra forma. Os amigos, eles falam, eles ouvem e eles fazem coisas juntas. Isso é amizade. Falar, ouvir e fazer coisas juntas. A amizade com Deus é da mesma forma.
Você precisa falar, ouvir e fazer coisas juntas. De fato, a gente costuma fazer pedidos de oração na igreja, pedir, principalmente nas quartas-feiras, mas o tempo de orar é pouco. Eu soube até que na quarta passada aqui na igreja foi uma experiência bem diferente, muitos elogiaram, porque o formato do culto, né, privilegiou a oração em si. Talvez a gente tenha que se acostumar mais dessa forma. Reservar o culto mais para orar, já que o culto se denomina oração, culto de oração, então ora mais e fala menos. E isso é bom. Então a amizade requer essas coisas. Requer, mas como eu disse, não fique angustiado e dizer assim, mas como é que eu vou passar uma hora? Que tanta conversa é essa que eu tenho que ter com Deus durante uma hora? O que é que eu tenho que fazer? Sim, mas quem disse que você vai falar a todo instante? Há uma história que atribuem à Madre Teresa de Calcutá. E essa história diz assim, que um dia um padre virou para ela e disse assim, Madre, o que é que a senhora fala tanto com Deus? A senhora passa tanto tempo orando, o que é que a senhora tanto fala com Deus? Aí ela diz assim, eu não falo nada, eu só escuto. Aí disse que o padre olhou para ela e disse assim, sim, então o que é que Deus fala com você? Aí ela, Deus? Nada. Ele só me escuta. Você entendeu? Eu também não. Só sei que é assim. Há um nível que supera as palavras. Há um nível que supera as palavras e a gente tem que aprender a chegar nesse nível. Alguém disse que o grau máximo de intimidade entre duas pessoas é o silêncio. Isso acontece até em relacionamento conjugal, né? Entre casais, às vezes, não precisa falar, não, só pelo olhar, né? Só pelo jeito. Às vezes não precisa nem estar presente, mas o marido, a mulher, a esposa, o esposo já diz, epa, aquela ali tem... Eu ia dizer uma frase aqui, mas não vou dizer não. Vou. Aquela alma que é reza, né? Então, o nível do silêncio. Quem disse que você vai falar tanto assim? Para. Eu não disse no início que você tem que parar. Tenta se conectar com Deus. Tenta... Não é nada transcendental, né? Nirvana, não é nada disso, não. É porque quando você vai alvoroçado, você tem que ir do jeito que você está. Né? Não fica tentando... Não, vai do jeito que você está. E diz, Senhor, é assim como estou. Vou parar um pouquinho aqui para tentar ver se minha mente alivia, porque ela está pensando em tanta coisa aqui que eu fico angustiado. Então, para um pouquinho, porque essa é a única forma que a gente tem de ter a amizade de Deus. A gente lê um texto aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, de Mateus 6. Mateus 6 diz assim que a Bíblia não diz que é para você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu Pai que está em secreto, e o Deus que lhe ouve em secreto lhe recompensará. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o seu Pai que lhe vê em secreto, Ele está lhe vendo. É a atitude de oração, não são as palavras que você diz. Essas não têm importância. Ok? Essas palavras não deviam ter importância aqui, nem aqui da frente, quando a gente ora. A gente nem devia se preocupar tanto. Vem e fala de coração. Não se preocupe com o que é que os outros vão pensar com suas palavras, se vai ser bem formulada a frase e tudo. Não. Tem que se passar essa fase. Vamos adiantar aqui. Terceira razão do porquê que você... São 4 razões, tá bom? 4 razões. Terceira razão por que você precisa orar. Por que orar? É um método para você depender de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente tem mania de segurar os problemas nas nossas próprias mãos. De a gente tentar resolver tudo sozinho e só lembrar de Deus no final. Quando não tem mais escapatória, quando não tem mais para quem recorrer, aí lembra de Deus. Aí vamos para o espiritual. Não. Primeiro é Deus. Parar de segurar as coisas.
Porque quando eu seguro as coisas, que tento resolver sozinho, aí é que eu fico mais tenso, ansioso. E não é isso que Deus quer de mim. Há um texto em Hebreus que diz assim: portanto, Jesus, o Filho de Deus, Hebreus 4,14, está na linguagem da Bíblia Viva, então diz assim: portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas em pecado, ou nem pecado. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos graça, a sua graça, para nos ajudar em tempos de necessidade. Você tem Ele para lhe ajudar. É preciso intimidade com Deus. É preciso a amizade dEle, aprender que você depende dEle. Que o que você tem para resolver, coloca na mão dEle. O salmista diz, Salmo 37, coloca na mão dEle, confia nele, e Ele vai fazer por você. Então, é preciso aprender a depender dEle. Não deixar para resolver as coisas por último, não, coloca na mão dEle primeiro. E esse é um processo, é uma disciplina, e você tem que aprender. Há um outro verso, que diz assim, esse verso é muito bonito, diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Ao invés disso, orem a respeito de quê? De tudo. De algumas coisas, não, de tudo. Coloca tudo na mão dele. Não fica ansioso, não. Jesus disse, vem a mim, traga a mim e me entregue a sua ansiedade. Contem a Deus as necessidades de vocês e não esqueçam de agradecer a resposta dele. É Paulo falando aí, né? E o que é que diz mais o texto? Se vocês fizerem isso, vocês terão a experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa que a mente humana pode compreender. É dividir os seus problemas, mas não é dividir com qualquer pessoa, é dividir com aquele que pode resolver, que quer resolver, que está ansioso em resolver. Então, coloque essa ansiedade que ele vai cuidar de você bem, né? E aí você vai experimentar a paz de Deus. Você precisa experimentar essa paz. Por fim, o texto diz, a paz de Deus vai conservar a mente e o coração de vocês na calma e na tranquilidade, à medida que vocês vão confiando e aprendendo a confiar em Cristo Jesus. Amém? Veja, é um processo. Não é de um dia para a noite que se aprende isso, mas é dia após dia que você vai se colocando nas mãos de Deus e vai permitindo que Ele mude sua vida e você vai experimentar essa paz. E aqueles que experimentam sabem o quanto ela é boa e eficaz para a vida do cristão. Quarto e último motivo, precisamos desesperadamente de Deus. Por que é que eu tenho que orar? Porque eu preciso entender que eu dependo de Deus e de que preciso dEle desesperadamente. Lembram do texto inicial? Salmo 42. Davi não via a hora de voltar aos braços de Jesus, aquele momento de meditação, eu não sei em que hora do dia era, mas ele tinha um momento. Ora, quem foi Davi? Vocês conhecem a história de Davi. Davi não foi gente muito boa, não. Ele fez coisas aqui que nós não fizemos. Mas Davi era sincero com Deus. Não tinha meias palavras, ele era alguém que tinha sinceridade com Deus e buscava essa intimidade. E em meio às dificuldades, os pecados que ele cometia, que nós também cometemos, ele não esperava um minuto passar para entregar essa dificuldade, se arrepender, entregar esse mal a Deus e dizer, Deus, resolve comigo aí. Então, Davi sabia que precisava desesperadamente de Deus. E nós também precisamos de Deus. Agora, há um problema que a Bíblia diz.
de por que a gente não avança nessa disciplina. Está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim. Tiago 4, 2 e 3, verso 2, verso 3. A Bíblia diz assim: vocês cobiçam coisas, vocês desejam as coisas e não têm essas coisas. Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar com o próprio prazer de vocês. A gente não aprendeu a pedir a Deus em oração. Deus diz, peça que eu vou dar. Peça que eu vou dar. É isso que diz a Bíblia. Peça. Se você pega a oração do Pai Nosso, você vai ver que ela, quase por completo, ela se traduz em pedidos a Deus. E Deus diz que é para você pedir a Ele. Mas a gente não pede. A Bíblia está dizendo que a gente não pede. Por isso que não recebe. E quando pede, pede errado. Por que pede errado? Porque pede por motivos errados. Pede para si. Pede para gastar com os próprios desejos carnais. Pede para resolver nossos próprios probleminhas. Não quer que Jesus resolva. Não, você só quer o antídoto dele. Manda aí uma ficha de resolução que eu mesmo faço aqui. A gente pede errado, a gente não aprendeu a pedir. A gente não tem sede de Deus. E o pior do que isso, a gente não quer ter sede de Deus. A gente, não. Eu vou aguentar até lá. Tiago 4, 2 e 3. Aqui está numa versão mais... Acho que é a linguagem de hoje aqui. Eu não anotei aqui, ou é Bíblia Viva, mas é esse capítulo 4, verso 2 e 3. Vejam, há 2 exemplos bíblicos que eu queria passar para vocês. É o exemplo bíblico que está lá em 1 Crônicas 4, 10, que é de... Não precisa abrir, você pode só anotar aí e levar para casa, de Jabes. E o segundo, de Jó. Jabes, vocês sabem que no meio ali daquelas pessoas ali desconhecidas, aparece Jabes e Jabes faz uma oração. Qual é a oração dele? Jabes ora assim: ó Deus, abençoa-me e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O final do verso diz, e Deus lhe concedeu. Aí você lê por alto e pensa, bom, ele estava pensando só em si, né? Me abençoe, alargue minhas... O que quer dizer esse alargue minhas fronteiras? Aí muitos pensam, não, ele queria terras, né? Ele queria terras para ele. Não, não era nada disso. Jabes queria a bênção de Deus para turbinar seus dons espirituais. E o alargar as fronteiras era alargar, dar mais oportunidades para ele pregar às pessoas sobre Deus e sobre seu amor. Senhor, me dê a oportunidade de falar às pessoas. Me dê mais oportunidade de falar a essas pessoas. Me dê mais oportunidade. E quando eu tiver essa oportunidade, que o Senhor afaste o mal para que eu possa fazer teu trabalho. De modo que não me venha a aflição, angústia, que não passe por nada. É bem verdade que, às vezes, Deus não vai afastar esse mal, essa aflição, mas Deus vai lhe dar a oportunidade. Então, Jabes orou da forma certa. Ele não orou pensando em si, orou pensando nos outros. Se você ler aí Jó, capítulo 42, verso 10, é o final da história de Jó, do livro de Jó, você vai entender que Deus muda a sorte de Jó quando ele ora pelos seus amigos. Jó não ora por ele. Ora, quem é que estava doente? Quem é que estava sofrendo? Que ele não era Jó, mas ele não orou por ele orou pelos amigos. E aí Deus muda a sorte dele. Deus restaura. E eu não vou dizer aqui a forma como Deus restaura. Leia depois. Veja como é que Deus restaura a sorte de Jó. Não foi nada sobrenatural. Nada de sobrenatural.
Nada. É um antídoto simples. Você vai ler em casa, eu não vou dizer. Jó 42, verso 10 em diante. Você vai entender que é a fórmula que Deus quer que sua igreja faça aqui nessa terra. É dessa forma. E aí você vai ter intimidade com Ele. Aí você vai ter intimidade com Deus. Alguém disse assim, alguém falou sobre os níveis de oração. A gente começa a orar porque a Bíblia manda a gente orar, né, em vários versículos bíblicos. Depois você passa para um nível de entender de que você precisa orar para ter comunhão com Deus. Depois vem um outro nível, porque não é só uma questão de necessidade, mas que você deseja orar. Deseja orar, eu quero orar porque é bom. Mas aí existe um quarto nível, que é o nível do amor. Você não só deseja orar, você não só precisa orar para ter comunhão, a amizade de Deus, mas você ama orar. Você quer estar em íntima conexão com Deus, depender de Deus, em tudo, para tudo. Por fim, deixa-me passar esse último slide aqui. Esse slide é um texto de C.S. Lewis, que ele diz assim: no instante em que você acorda a cada manhã, todos os seus desejos e esperanças para o dia correm até você como animais selvagens. Vocês entenderam aí? Quando você vai a Deus, quando você acorda, primeira coisa, vem um turbilhão de coisas que você precisa resolver. Você começa a lembrar de várias coisas. Né? Tem que resolver tanta coisa hoje, tanta coisa. E aí C.S. Lewis diz, olha, isso são como animais selvagens que vêm ao seu encontro. Mas aí vem a proposta aí para o discípulo de Deus. E a primeira tarefa de cada manhã consiste simplesmente em empurrá-los todos para trás. Então, o seu desejo como discípulo de Deus, de fazer a vontade dele, vai vir na sua mente esses problemas para resolver? Vai, eles não vão se apagar. Deus não vai tirar de sua mente isso. Então, vai vir então você tem que enxotar, tem que botar de lado, porque a sua prioridade é a conexão com Deus. E aí você tem que ter tempo para Ele. Você tem que ter tempo para Ele. Tempo. Você precisa priorizar o tempo. Lembrei até de uma outra coisa aqui rápida. É meu tio que gosta de falar isso. Às vezes está é até provável que ele tenha falado com você isso aí. Às vezes a pessoa vem cumprimentá-lo e diz assim, e aí, tudo bem? A resposta dele é, você tem tempo? Você tem tempo? Porque não adianta só dizer tudo bem. Você quer ouvir o que eu tenho para dizer desse tudo bem aí? Você quer saber da minha vida? Você se importa com isso? Com Deus é assim, gente. Embora Ele já saiba o que se passa com você, Ele precisa que você diga, com palavras ou em silêncio, mas que diga, que tenha comunhão com Ele, tenha contato com Ele. Mas a frase não termina aí, não. Tem uma outra parte aí. Espera aí. Volta, cadê? E a primeira tarefa de cada manhã consiste simplesmente em empurrá-los todos para trás, em dar ouvidos a outra voz, tomando aquele outro ponto de vista, deixando aquela outra vida mais ampla, mais forte e mais calma entrar como uma brisa, e assim por diante, todos os dias. O que é que ele está dizendo? Que em meio a esse turbilhão de necessidades que você tem, que aparece na sua mente todos os dias, o Espírito de Deus vai falar com você. E vai dizer, filho, para um pouco. Marta, larga os pratos, Marta. Larga a vassoura, deixa o celular. Por que toda manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o celular? É para ver as horas, né? Aí das horas passa para... Gente, se o celular é seu problema, bota ele em outro lugar, desliga ele. Bota outra coisa para lhe despertar, sei lá, não sei. É você e Deus. Mas o Espírito Santo de Deus vai falar e vai dizer, filho, agora é hora. Agora é hora. Eu sei que tem tanta coisa para você resolver, mas agora é a hora. É a hora de resolver. Essa é a disciplina
da oração que a gente precisa desenvolver. A gente vai parar por aqui. Tem muita coisa para falar sobre a oração, que alguns de vocês já sabem, outros não, e aqueles que se interessarem podem nos procurar na recepção, que a gente tem outros estudos a respeito desse assunto. E é desejo nosso de ensinar muito mais sobre isso, sobre essa disciplina da oração e quanto ela é importante. Vocês que estão com o folheto aí, existe uma parte final, que é colocar o nome, se vocês desejam. Essa parte final vocês podem destacar e entregar aí ao irmão que está ao lado, que ele vai repassar para a recepção, ou entregar na porta, na saída, se é seu desejo, estudar a Bíblia, ou deixar que a gente ore, ou fazer qualquer outra coisa. Anote isso aí. E ganhar o brinde também, né? No próximo domingo. Mas veja, essa disciplina espiritual tem que ser desenvolvida na nossa vida. Tem que ser desenvolvida. É difícil? Ela é simples, é orar. Simples. Oração. Mas ela é difícil de ser desenvolvida. Mas você precisa fazer. Eu tenho 2 desafios. Eles precisam ser separados porque são desafios para públicos diferentes. A gente tem o público dos membros da igreja, os adventistas do 7º dia, e os sermões daqui, eles são pregados para os adventistas do 7º dia, para quem não é. A série toda vai ser assim, que a disciplina espiritual tem a ver com aqueles que são e os que não são. Aqueles que são, que já entendem um pouco mais do que a Bíblia diz, a esses que sabem que tem que melhorar nos aspectos que a gente desenvolve aqui nos temas. Eu sei, como adventista, que preciso melhorar nesse aspecto. E aí eu sei como é difícil desenvolver essa atividade. Melhorar, gastar mais tempo. É difícil. Então, o apelo para você que é adventista, persevere nessa mudança. Hora de mudança. Se você já iniciou, desde a semana passada, na disciplina sobre a Bíblia, agora acrescente a oração. São disciplinas cruciais para o desenvolvimento do cristão. Você precisa de intimidade com Deus. De intimidade com Deus. E são essas 2 coisas que vão lhe dar essa intimidade. Você precisa disso. Para quem não é adventista, é o mesmo apelo. Porque não é a denominação religiosa que faz com que você seja mais ou menos cristão. O cristão é aquele que aceita Cristo. Então, se você aceita Cristo como seu Salvador pessoal, se ele é diferente, foi uma pessoa diferente e é na sua vida, você vê que na palavra de Deus ele tem tantos conselhos para a sua vida. Então, comece a exercitar essas disciplinas também. Comece a exercitar. É dia a dia, um dia por vez. E ele vai lhe tornar completo. Ele vai lhe fazer diferente. Vão existir dificuldades na vida. Seu carro vai quebrar, você vai ficar doente, você vai ter problemas a mais para resolver, mas você vai estar de pé. Você vai estar de pé para resolver as coisas. Você não vai desistir, porque Ele não vai deixar você desistir. Aos amigos que nos visitam, então, façam a mesma coisa, continuem na disciplina. Mas Deus quer mais de vocês. Deus quer selar essa amizade. Deus quer selar esse convívio. E há um meio termo aí. Ele não é o fim da carreira cristã. Eu estou me referindo a um batismo. Ele não é o fim da carreira cristã. Na verdade, ele é o início. Quando você se batiza, você está iniciando a sua carreira cristã com Deus. De aliança, de amizade mais profunda. Então, pense nisso. Dia 1º de outubro, nós teremos uma festa batismal aqui. É um domingo à noite. Da continuação da série. É o penúltimo dia da série. E nós teremos batismo aqui. E você que não é batizado, você poderá ter essa oportunidade. Se você já estiver estudando a Bíblia, ore a Deus, busque a sua palavra. Se esse for o plano de Deus para você, que você faça isso até lá. Nós vamos cantar agora, nós vamos terminar cantando o hino oficial da nossa série, porque Deus quer lhe fazer completo. Deus quer mudar a sua vida um dia por vez e lhe fazer completo. Eu quero convidá-los a ficar em pé e vamos juntos louvar o nome de Deus. Vai passar na tela ali a música e vamos cantar juntos. E preste atenção no que a letra diz. E ore com fervor.
Eu estou aqui, transforma meu viver, meu coração, te entrego sem temer. Eu te agradeço por teu infinito amor que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei, e então serei completo em estou aqui, transforma meu viver, meu coração, te entrego sem temer. Eu te agradeço por teu infinito amor que limpa meu ser. Em teus olhos eu encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei, então serei completo em ti. Eu te agradeço por teu infinito amor que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei, então serei completo em ti, então serei completo.
seja Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós oramos, Senhor, esse louvor, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, se ela com palavras ou não. Tu sabes o que vai na nossa mente, no nosso coração. E queremos ir a Ti, Senhor, independente do horário, independente da forma, queremos ir a Ti sinceramente, Senhor, Te buscar, porque é a única forma de termos intimidade com o Senhor, a amizade do Senhor, dependência Tua. Precisamos entender, Senhor, que precisamos desesperadamente do Senhor. Se a humanidade soubesse que precisa desesperadamente do Senhor, precisa voltar para o Senhor. Precisamos permitir. O problema nosso é que a gente foge todos os dias. Foge de Ti. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E quando Teu Espírito falar ao nosso ouvido, ao nosso coração, embora nossas dificuldades, nossos afazeres do dia a dia, que possamos parar para ouvi-lo, para ouvir Tua voz. E o Senhor falará conosco. O Senhor colocará as Tuas mensagens na mente. O Senhor responde todas as orações. O Senhor responde todas as orações, Senhor. Te pedimos que fale conosco. Precisamos exercer essa disciplina espiritual na nossa vida, Senhor. Que a partir de hoje, isso possa começar a ser desenvolvido. Se eu não oro um minuto por dia, que eu possa começar por esse 1 minuto. E assim, dia a dia, aumentando esse contato. Porque a Tua palavra diz que precisamos orar sem cessar, sem parar. Ou seja, ter a mente ligada 100% em Deus. Em todos os momentos. Querido Deus, ajuda-nos, como membros dessa igreja adventista que guarda o sábado, a entendermos que, embora o sábado seja um dia separado para nós, seja um dia separado para a humanidade, para descansar, para santificar. Ajuda-nos a entender que a santidade de Deus, elas tem que ser tanto no sábado como na segunda-feira no trabalho. Deus é santo em todos os dias da semana e eu devo santificá-lo em todos os dias. Para isso eu preciso de intimidade e comunhão contigo. Querido Deus, ajuda também aos nossos amigos que nos visitam a entender a necessidade de Deus. Sei que muitos deles podem estar pensando nas dificuldades do dia, nas dificuldades em se relacionar contigo. Mas essa não é uma obra que nós, como membros da igreja, faz, mas o Espírito de Deus. Por isso, Senhor, que Teu Espírito vá a essas pessoas e convença de que elas precisam de Deus desesperadamente. Nós continuaremos a orar por elas, para que elas tomem a decisão por Cristo. Nos despede na Tua paz, Senhor. Nos dá uma semana na Tua companhia, lembrando de Ti a cada instante para resolver todos os nossos problemas. É em nome de Jesus, que por misericórdia eu Te peço. Amém. 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 Boa noite a todos, que Deus abençoe. Quarta-feira às 19 horas tem culto de oração aqui. Que Deus cuide de cada um de nós.